Você pode ter a melhor mensagem do mundo, mas se a sua voz não carrega presença, se a sua postura não transmite autoridade, se sua entonação não se alinha com a sua essência, ninguém vai parar para te ouvir. Ninguém vai sentir confiança em você. E sabe o que mais me corta o coração nisso? É ver você, mulher, com vocação de palco, se escondendo na plateia. Hoje eu vou te mostrar como alinhar imagem, voz e verdade para que a sua comunicação se torne uma arma profética e um canal de posicionamento. Seja muito bem-vinda ao podcast na Marra. Bem-vindo também, nós temos homens aqui também, mas acaba que eu comunico muito com mulheres, né? Então a gente acaba tendo esse costume. Mas, cara, sejam muito bem-vindos, homens e mulheres, ao nosso podcast na Marra. Hoje a gente vai falar de um tema que eu amo, que é sobre comunicação. Comunicação alinhada ao seu posicionamento. Esse tema é muito poderoso. É o que faz com que você tenha sucesso na sua vida em todas as áreas. Se você se comunica bem, se você tem um alinhamento de imagem, com voz, com entonação, com postura, você tem sucesso na sua vida pessoal e profissional. Você consegue se posicionar bem com as pessoas nos relacionamentos interpessoais e também na sua vida profissional, com os colegas de trabalho, com os clientes e nas redes sociais. Você vai conseguir potencializar muito mais a sua imagem para alcançar mais e mais pessoas. Então vamos nessa, sejam muito bem-vindos. O Amarra Podcast é um lugar que a gente está aqui juntos todas as semanas para poder trazer crescimento, desenvolvimento, posicionamento, mas principalmente eu vim aqui para te ajudar a crescer e prosperar. Eu espero que hoje seja muito proveitoso para você. Eu amei esse tema, preparei com muito carinho, então espero que você goste. Gente, como eu gosto de falar de comunicação, eu vejo claramente como as pessoas que se comunicam bem, elas ganham inúmeras vantagens na vida. Quando você se comunica bem, vamos lá, desde criança, com irmãos. Quem aqui tem muitos irmãos vai saber o que eu tô falando. Os melhores na conversa, sabe? As pessoas que melhor se desenrolam na conversa, elas se dão bem com os pais, elas conseguem convencer melhor os pais, elas conseguem convencer os amigos. Não tem jeito, gente. Desde a infância, quem se comunica bem se dá melhor. A comunicação, ela é uma habilidade que precisa ser treinada e desenvolvida porque ela tem um poder absoluto sobre os nossos resultados. Você vai ter uma condição de fazer amizades melhores quando você domina a comunicação, você vai conseguir se conectar melhor com as pessoas, você vai conseguir expressar melhor o que você sente, o que você quer, né? Então, quando a gente desenvolve, e eu não estou falando da comunicação só a fala, mas eu estou falando da comunicação também não verbal, postura, a entonação de voz, né, a sua maneira de ser ali. Quando você vê uma pessoa bem posicionada, que fala bem, que se desenvolve, que se comunica bem em todas as esferas, né, que se porta bem, se veste bem, aquilo passa pra gente confiança. Eu entendo que tem pessoas que, óbvio, quando a gente fala de perfil comportamental, tem pessoas que têm já uma habilidade natural para fala, né? Geralmente quem é influente, pessoas que gostam da palavra, gostam de falar, é claro que elas vão ter mais facilidade, sim, o dom, né, da palavra, tem gente que fala isso. Mas quando a gente fala de comunicação, eu não quero que você entenda que quem tem o dom nasceu para falar bem. Não, todos nós usamos instrumentos e ferramentas de comunicação. A fala é a que a gente mais usa, obviamente, a gente se comunica com as pessoas por meio da nossa fala, mas a gente também se comunica por meio das nossas expressões faciais, a gente se comunica pelo olhar, a gente se comunica de diversas formas, pelas emoções, né? As expressões que comunicam emoções. Então, a comunicação, ela é algo muito completo quando a gente fala do ser humano. E entenda uma coisa, a comunicação, ela é natural do ser humano, independente do perfil. Eu não estou falando somente de você falar muito, né? Ou você necessariamente falar bonito, falar difícil. Não. A comunicação, ela pode ser simples, ela pode ser na sua linguagem, ela pode ser de uma forma informal, mas ela vai atingir um poder, um objetivo específico. Então, a gente tem que entender que o dom ou a habilidade de comunicação, ela não é sobre falar bonito, sobre essas coisas, sobre técnicas apenas. Tem pessoas que não têm estudo, tem pessoas que não têm
um linguajar, né, um traquejo, uma fala formal ou um repertório de palavras grande, mas sabe se comunicar bem dentro da sua simplicidade, mesmo falando palavras simples, mesmo falando menos do que outras pessoas, mas atinge o seu objetivo. O que eu quero falar com você é que quando a gente fala de comunicação, e comunicar com presença, com persuasão, com propósito, é você saber quem você é e o objetivo que você quer alcançar. Quando você sabe quem você é, e a gente sempre volta na identidade, você se comunica de maneira autêntica e você também consegue alcançar seu objetivo sendo você. O grande erro acontece quando você quer imitar o outro, quando você quer falar igual ao outro, quando você quer ser igual ao outro. Aí você perde todo o seu poder. O poder da tua autenticidade, de ser você, de ser quem você é, está em você saber quem você é e utilizar a potência da sua peculiaridade, da sua individualidade, enfim, da sua autenticidade, né? E isso é tão poderoso e a maioria das pessoas perde porque tem medo da crítica, tem medo do que vão falar, querem se encaixar. Então eu estou falando de comunicação, esquece, não estou falando só como um palestrante, como uma pessoa que vai falar em público, gravar um vídeo, enfim. Eu estou falando para você na sua vida em todos os sentidos, até porque você precisa ser a mesma pessoa do online no offline, né? E vice-versa. A pessoa do offline é a mesma pessoa do online. Você precisa ter coerência com quem você é. Né? Então, basicamente, eu gosto muito de uma história, né? Tem uma passagem na Bíblia que é quando Paulo fala com o rei Agripa. Ele usa a própria história dele como estratégia, né? Então, ele não usou versículos, ele não usou de técnicas, né? Ele contou a jornada dele. Paulo era um homem, o apóstolo Paulo era um homem muito sábio, né? E eu gosto muito da história de Paulo, ele tem frases, palavras dele na Bíblia que você fica, meu Deus, né? Como que pode? E ele contou a jornada dele com entonação, com convicção, com presença. Paulo era um homem de muita fé e ele tinha muita convicção no que ele dizia. E no fim, o rei disse para ele, tá em Atos 26, 28, depois olhem lá para conferir. Ele fala assim: quase me persuades a ser cristão. Paulo, ele tinha essa capacidade e ele contou a jornada dele. Né? Isso é o poder da comunicação com propósito. E quando você sabe quem você é, a sua voz ela não informa, ela transforma a vida das pessoas. Então, quando a gente consegue entender o poder que a gente tem por meio da nossa comunicação, por meio da nossa história, da nossa jornada, a gente consegue desenvolver ainda mais as nossas habilidades e conquistar melhores resultados, né? Essa é a grande vantagem competitiva das pessoas. E uma comunicação de impacto que as grandes pessoas usam, ela vem de você entender princípios básicos da comunicação, né? E aí eu quero trazer para você hoje nesse podcast, eu quis falar de comunicação, porque a comunicação ela passa emoção, ela passa confiança, ela passa conexão. E às vezes, pensa lá, quantas vezes você conhece uma pessoa que você, sei lá, nem sabe muito a respeito dessa pessoa, mas você olha para a pessoa e você naturalmente simpatiza com ela e quer se aproximar dela, e quer conversar, e quer conhecer. Porque existem elementos que você olha e conecta. E claro, também tem um ponto emocional. A gente se conecta também. Existe eu brinco que a gente fica bluetoothando, né? Existe um Bluetooth ligado ali, em que você tem uma tendência de se conectar com pessoas que têm ali uma familiaridade com as suas emoções, com a sua linha de pensamento. Mas, claro, a imagem, o todo, tem uma conexão forte. Eu não gosto de falar só. Vocês vão perceber isso cada vez mais nos podcasts, né? Eu falo de posicionamento, eu falo de imagem, mas eu não gosto muito de trazer aquela coisa de ficar, ai não, porque os elementos, os arquétipos, aquela coisa ensaiada. Porque é claro que eu vou passar para você, né, alguns pontos mais teóricos, mas quando a gente entende de gente, quando a gente entende de pessoas, existem coisas que são extremamente intuitivas. Nós, seres humanos, fomos muito bem formados por um Deus perfeito, um Deus incrível, criativo. E nós temos os nossos sentidos, nós temos as nossas percepções. Eu quero que você entenda, não só pelo viés da técnica, sabe? Mas eu quero que você pegue o feeling. Eu quero que você entenda de conexão, de comunicação, da maneira mais simples possível. Eu não quero te trazer, claro que eu vou te trazer aqui alguns passos, algumas técnicas específicas, mas eu quero que você passe a ter o feeling, sabe? Que você olhe e tenha um nível de consciência e conhecimento mais profundo sobre o outro e sobre como se comunicar. Eu falo muito que assim, desde que eu aprendi
mais sobre pessoas, eu comecei a trabalhar com pessoas, eu assim, desfruto de um conhecimento que libertou a minha vida, que me trouxe muito mais sabedoria, muito mais entendimento sobre os outros, né? Eu tenho muito que melhorar, com certeza. Hoje consigo ver com mais clareza os meus erros, com mais clareza as coisas que eu poderia ter feito melhor, que eu poderia ter agido diferente. E isso faz parte do meu repertório. Imagino que isso também né, faz parte do seu repertório. Mas se você está aqui ouvindo esse podcast é porque você quer mais da vida, porque você quer aprender mais sobre si mesma, porque você quer mais resultado. O meu principal objetivo com o Namarra Podcast é realmente ajudar o maior número de pessoas a entenderem a potência que elas são e acionarem esse poder, sabe? Eu acredito muito na palavra poder, inclusive eu uso essa palavra em praticamente todos os meus cursos, né? O nome da minha empresa é Plataforma do Poder, porque eu acredito que a minha empresa, que a minha missão é ser uma plataforma de poder, é construir, ajudar as pessoas a acionarem seu poder pessoal, seu poder de vida, um poder que Deus nos deu, nos criou já prontos com ele, mas que a gente muitas vezes não aciona, muitas vezes a gente não usa, né, esse poder que Deus nos deu, e a comunicação é um deles, né? Muita gente usa a comunicação para o mal ou usa de uma maneira disfuncional, né, nas relações, no trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. A gente é educado desde que de pequenininho, de bebê, né? A primeira coisa que a gente aprende é se comunicar, seja com choro, seja com riso, né? As expressões humanas, elas são universais. Quando uma criança é bebê, não entende de palavras, mas ela vê pessoas gritando, um ambiente caótico, ela chora, ela sente a frequência, ela sente a emoção daquele ambiente. E a mesma coisa quando é gostoso, ela vai sorrir. O ser humano é emocional. E por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque a gente tem que entender que o ser humano, à medida que a gente, né, o ambiente que a gente cresce, as emoções que a gente carrega, o que a gente vê as pessoas comunicarem no nosso ambiente familiar, vão definir como a gente se comunica. Então, se você crescer num ambiente com briga, com grito, em que as pessoas só falam brigando, ou que as pessoas só se comunicam, né, umas com as outras com grosseria, você vai ter aprendido um meio de comunicação disfuncional. Você vai buscar, você vai se conectar com as outras pessoas e conversar e, enfim, se comunicar com elas do jeito que você aprendeu. Então, talvez você, nossa, a Aline ia falar de técnica de comunicação, eu vim falar de comunicação, mas eu quero trazer para você a raiz de tudo isso. Então, eu, por exemplo, eu tenho um tom de voz alto, né? A minha mãe fala alto, na minha família todo mundo fala alto, tem um quê aí italiane na comunicação, né? E família de nordestino, todo mundo meio esquentado, então a gente tem uma referência de comunicação mais ríspida em alguns aspectos, né? Mais de falar alto, de falar gesticulando. E quando você toma consciência, né, do poder da comunicação e desse processo, você começa a perceber as disfunções na maneira de comunicar, né? Às vezes até na educação de filhos. Às vezes a gente começa a dar bronca no filho porque a gente aprendeu que repreende dando bronca. Mas será que a gente consegue repreender com amor e sem gritar, sem brigar? Explicar, é assim. Será que você gritaria de cara, assim, no seu trabalho, com a pessoa que você está ensinando, com um colaborador? Né? Então, às vezes sim, porque você repete um padrão que você recebeu em casa e está lá gritando com o seu estagiário, né? Com o seu estagiário, está tratando igual você age na sua casa. Então a gente tem que entender que a comunicação, ela tem um poder e um impacto tão grande que ela vai além da técnica. Ela parte das tuas emoções, de como você se vê. E claro, né, tem técnica sim pra gente refinar. Tem até um livro da Carmine Gallo, ela é especialista em TED Talks, né? E ela tem um livro que fala para você, ensina você a falar como no TED Talks. E ela fala que os melhores TED Talks, eles têm os melhores TED Talks do mundo têm 3 pilares. É o que ela, da técnica dela, é o que ela afirma, né? O primeiro tópico é a emoção. As pessoas acreditam em quem sente o que fala. Então, a primeira coisa que os TED Talks mais famosos do mundo têm em comum é que as pessoas elas comunicam emoção na fala delas. E aquela emoção conecta com quem está ouvindo. E por isso que eu falei para vocês, dei vários exemplos, né, de quando a gente é criança, porque a primeira comunicação ela vem pela emoção. A gente tem o poder de, em segundos, olhar para uma pessoa e sentir algo bom ou ruim e aquilo te abrir ou fechar para aquela pessoa. Eu falo muito eu já dei palestra, né, e treinei palestrantes pelo Brasil.
E uma das coisas que eu sempre fazia nas palestras, que é uma técnica, né? Mas, assim, eu fazia conscientemente, depois vira uma coisa super natural. É, em cada cidade que eu ia dar palestra, eu sempre estudava um pouco sobre a cidade e buscava encontrar pontos de conexão comigo e aquela cidade. Então, quando eu chegava e eu me apresentava, no primeiro contato com a plateia, eu sempre busco essa conexão com um ponto em comum deles, então eu exalto algo que eles gostam da cidade e me conecto, né, trago para mim alguma coisa que faça sentido, né? Então, por exemplo, uma vez eu dei palestra em São Luís, fui dar um curso lá. E aí, São Luís é uma do Maranhão, né? Minha mãe é maranhense. E aí eu falei, ó, legal, né? Então eu já vou conectar que eu sou filha de maranhense. E minha mãe é de uma cidade, gente, que chama. Ela nasceu numa cidade que chama Presidente Dutra. Mas perto de Presidente Dutra tem uma cidade que chama Tuntum. É o nome da cidade. E é muito engraçado, porque para quem não é da região e não conhece, nossa, o nome da cidade é Tuntum. É, o nome da cidade é Tuntum. E aí eu busquei ali no início da palestra conectar, né? Falei, oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui no Maranhão, porque eu sou filha de maranhense, né? A minha mãe não nasceu em São Luís, aqui em São Luís, minha mãe nasceu em Presidente Dutra, mas eu escuto muitas histórias que ela conta, e ela conta muitas histórias de uma cidade que chama Tuntum. Quem aqui já ouviu falar em Tuntum? E aí tinha gente que, né, levantava, eu sou do Tuntum, que legal. E ali eu já começo a me conectar com as pessoas por algo que a gente tem em comum. Então, naquele momento, eu faço parte deles, né? Eu sou como eles. Apesar de eu não ser maranhense, eu não ter nascido lá, mas eu sou filha de maranhense, contei, né, de uma cidade que pouca gente conhece. E ali esse cara, nossa, ela sabe de Tuntum, ela conhece Tuntum. Então, aquilo gera uma conexão imediata. E é tão interessante porque não tem nada demais, né? Você cria uma conexão. E todas as cidades que eu sempre dei curso, eu buscava olhar algo e me conectar com algo que tivesse relação comigo para eu poder me aproximar daquelas pessoas e mostrar que eu sou uma delas e que eu pareço com elas. Isso é uma técnica poderosa que a gente usa em palestras, mas para pensar, é emoção. Você conecta com a emoção da pessoa, né? A segunda coisa que a Carmine Gallo identificou nos TED Talks mais assistidos, os melhores do mundo, é a história. A narrativa é o que conecta e convence. Então, a sua história, a história do palestrante, né, a história de quem está compartilhando, é o que mais conecta com as pessoas. Então, quando você consegue valorizar, contar a sua história de uma forma poderosa, você consegue atingir as pessoas, conectar com as pessoas. Eu tenho uma história também que eu conto sempre quando eu dou cursos, que para gerar uma conexão com as pessoas, porque todo mundo sente medo, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa, gente, na vida. Alguns têm medo de morrer, alguns têm medo de, sei lá, de perder um parente, a gente sempre tem algum medo, né? Mas um medo que a maioria das pessoas tem é o medo de falar em público. Muita gente tem muito medo de falar em público, inclusive tem um estudo, se eu não me engano, de uma universidade britânica, que descobriu que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. Vocês acreditam? O medo de morrer não era o número um. As pessoas tinham mais medo de falar em público. E falar em público não era o medo número um, era o medo número dois. O medo número um era passar necessidade financeira. O medo número um, medo número dois é falar em público, medo número três de morrer. Eu vou ver se eu acho esse estudo e deixo a referência aqui para vocês. Mas é impactante você pensar que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. E eu sempre conto isso porque nos treinamentos, né, eu tenho uma história que eu compartilho, que as primeiras palestras que eu comecei a dar, eu dava de graça, muitas palestras de graça. Porque eu queria treinar minha comunicação, queria ficar boa naquilo, né, e queria clientes, então eu fazia muito, muito de graça para aprender e captar clientes. E uma dessas palestras, para pouquíssimas pessoas, acho que eram umas 30 pessoas numa sala pequena, e tinha uma pessoa que não parava de conversar com outra. E aquilo me desconcentrou, me atrapalhou. Eu não tinha técnica nem experiência na época e aquilo ali me desconcertou. Foi péssimo na palestra, eu perdi o controle realmente. E as pessoas começaram a dispersar, enfim, não foi legal. No final, essa pessoa que estava conversando com a outra, eu conhecia uma delas. E aí eu, poxa, fulana, você acabou me atrapalhando, você ficou conversando muito com a fulana e tal. E eu fui chamar a atenção dela nessa questão, achando que eu estava dando um feedback. Tadinha de mim. Eu achei que eu estava dando um feedback numa boa. Só que a pessoa, né, se sentiu repreendida. E aí, na hora, eu falei, poxa, e eu nem falei assim, tipo, brigando, né? Mas eu falei, poxa, me atrapalhou, fiquei desconcentrada e tal. Fui dar o feedback na boa. Essa pessoa olhou bem na minha cara, bem nos meus olhos e falou assim, mas, claro, você é muito ruim. Ninguém estava prestando atenção em você porque você é muito ruim. Você me desculpa, eu só fiquei ali ainda
por respeito, porque a gente tinha que ter levantado e ido embora. E me falou outras coisas lá que eu não me lembro, e na hora eu fiquei assim, chocada, fiquei paralisada. E me deixou muito mal aquilo. E aí eu comecei a questionar o meu propósito. Poxa, não, eu não nasci para dar palestra, não vou mais fazer isso. E depois eu pensei, poxa, uma pessoa tava lá, uma pessoa amiga minha, tava perto de lá, e depois ela me viu. E ela, o que aconteceu? Você tá com a cara triste? Aí eu contei pra ela, né? Ela, nossa, mas pra que você faz palestra então? Porque se no primeiro comentário negativo que você receber, você ficar triste, pra que você dá palestra então? Pra gostarem? Quando ela fez essa pergunta, eu fiquei assim, meu Deus, realmente, por que eu dou palestra? Qual é o meu propósito com isso aqui? Eu faço para agradar as pessoas? Para elas gostarem de mim? E aquela pergunta me fez refletir a semana inteira. Eu tinha uma outra palestra já marcada na outra semana, que eu tava morrendo de medo de dar e eu não queria dar mais. E na semana inteira eu fiquei questionando isso. Caramba, qual é o meu propósito? Eu tenho que agradar as pessoas? Realmente, para que eu dou palestra? Por que eu tô fazendo isso? E aquilo ali foi muito poderoso para mim, porque me trouxe muito aprendizado, fortaleceu o meu propósito. Eu tô contando essa história para você agora. E eu tenho certeza que de alguma forma você pode estar ali, caramba, coitada da Aline, ou tipo, meu Deus, se acontecesse isso comigo. Essa história eu conto bastante ela, às vezes em treinamento, em evento, quando eu tô falando sobre comunicação com as pessoas. Porque muitas pessoas têm esse medo, né? E imagina, será que você está preparada para falar em público e receber uma crítica? E alguém falar que você é muito ruim, que você não é boa para fazer isso? E se eu tivesse parado naquele dia? E se eu tivesse realmente acreditado que eu era ruim, que eu falava mal, que eu não era boa palestrante, e parado de dar palestra e parado de fazer o que eu fazia? Como que seria a minha vida hoje? Quem me vê falando hoje, em podcast, em palestra, em treinamento, pode não imaginar, né? Que caramba, ela falou que ela era ruim, mas um dia eu fui muito ruim. E eu tenho certeza que daqui 10 anos, quando eu assistir esses vídeos aqui, eu vou olhar e falar, caramba, como eu melhorei. Porque ao passo do tempo, a gente vai evoluindo. Se a gente não desistir, porque se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse entendido o meu propósito, apesar da crítica, eu não estaria aqui hoje. Eu recebo críticas até hoje, eu recebo haters, eu recebo pessoas que não gostam da minha mensagem, é, e faz parte do processo, faz parte da nossa vida. A gente não vai agradar todo mundo e o nosso propósito não pode caminhar e depender das pessoas gostarem da gente ou não, delas criticarem a gente ou não. Eu vim aqui falar para você que quer me ouvir. Eu vim aqui falar para você que gosta da minha mensagem, que entende que a minha mensagem é para você e que entende que você está recebendo um chamado que não tem nada a ver com a Aline, tem a ver com você e com Deus. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam assim: Aline, Deus te usou para falar isso comigo. Meu Deus, Deus me mandou esse podcast porque eu precisava ouvir isso hoje. Eu ouço muito isso. Eu fico até emocionada. Eu recebo mensagens no direct do meu Instagram, eu recebo mensagens aqui no YouTube, né, de pessoas que falam isso. Olha, eu tô emocionada falando, porque realmente é verdadeiro, né? É algo que me emociona. Quando alguém fala, Deus te usou de alguma forma, Deus falou comigo. Eu fico, caraca, que incrível. E todas as vezes que eu tô criando, né, aqui os nossos temas, que eu tô pensando aqui no que eu vou falar com vocês, muitas e muitas vezes, né? Eu falo, peço a ajuda de Deus, Deus me inspira, Deus me dá ideias, né? Será que é isso que eu tenho que falar mesmo? E eu acredito fortemente que eu sempre falo muito de Deus aqui, vocês sabem disso, porque isso é um valor para mim inegociável. Eu já recebi algumas mensagens de pessoas falando, eu gosto muito do seu conteúdo, mas não mistura com religião, não. Eu não tô falando de religião, gente. Eu tô falando de fé, eu tô falando de Deus, eu tô falando da minha espiritualidade. Isso é um valor que eu não tenho como negociar, faz parte de mim. Eu amo a Deus, eu confio no Senhor, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, na sua. Não tem como separar isso do meu conteúdo, nem de quem eu sou. Então, isso faz parte da minha identidade. Se talvez você que está ouvindo não é cristã ou não compartilha desse pensamento, filtra, pega o resto que você entende que faz bem para você, que você gosta do que eu falo, filtra aquilo e pega o que, sabe, o que faz sentido para você, se agarra nisso, porque é o mais importante, né, que a gente seja fiel aos nossos valores, às nossas crenças. Eu falo de crenças, eu falo de valores, não tem o menor sentido se eu não falasse da minha fé, né? E de verdade, assim, o que
o elogio que mais me motiva é quando vocês falam que, de alguma forma, Deus confirmou alguma coisa na sua vida por meio da minha mensagem, porque às vezes as pessoas falam, nossa, você fala bem, nossa, eu gostei do seu conteúdo, nossa, que maravilhoso. Eu fico muito feliz, muito mesmo. E eu agradeço demais os feedbacks de vocês, porque isso encoraja a gente a continuar, tá? Às vezes tem gente que olha e fala, nossa, ela tem muitos seguidores no Instagram, mas tem um pouco ainda, gente, comparado com o que eu quero alcançar. Nossa, ela tem alguns seguidores aqui no YouTube. Sou um bebê, tô começando, ainda tenho muito o que crescer. Mas tem gente que acha que a gente não tem dias maus, ou que não pensa em, será que tem alguém gostando disso aqui? E quando vocês comentam, quando vocês validam, isso enche a gente, eu falo por mim, isso me motiva de uma forma sobrenatural. Tem comentários que eu recebo aqui, que eu leio e me enchem de alegria e me motivam a criar mais conteúdo e me dão ideias de conteúdo. Então, assim, não subestimem os comentários que vocês deixam, não subestimem aquilo que vocês colocam, o quanto encoraja a gente a continuar e o quanto ajuda, né, na nossa missão, até para ajudar mais ainda vocês. Então, é incrível como a gente, como a comunicação, como a mensagem que a gente carrega tem um poder sobre a vida do outro, sobre a nossa também, né? E o terceiro ponto, que é muito poderoso nos TED Talks, eu comecei a falar da Carminha, eu me emocionei, até esqueci que eu tava falando, gente. Meu Deus. Vamos retomar. É a entonação e a presença corporal. Então, vamos lá. A emoção é a primeira coisa que todos os TED Talks têm em comum. A segunda, a história. Tem que ter uma narrativa, tem que ter uma história que conecta. A terceira, entonação e presença corporal. Se você tem emoção, tem narrativa, mensagem, mas não tem uma boa entonação, não tem uma boa presença corporal, você não vai se conectar com as pessoas. Gente, pode confiar. A postura, a comunicação, né, física, não verbal, ela tem um poder muito grande sobre você estar preso numa mensagem. Eu já tive um mentor que ele é um cara excepcional, tem um conteúdo incrível, mas ele não tem uma boa entonação e uma presença. Me dá sono. Eu não consigo, me esforço muito para me conectar com a mensagem dele. E eu já conheço pessoas que nem têm tanto conteúdo quanto ele e falam bem melhor, e eu me conecto melhor e eu consigo absorver melhor o conteúdo. Então, acreditem, a entonação tem um poder muito grande. 93% da comunicação é não verbal. 93% do que você absorve ali é no não verbal, é no tom, não é o que a pessoa fala, mas é a comunicação dela. Só 7% é a comunicação, né? Então, se você fala algo poderoso, mas com voz baixa, mas com olhar, enfim, com olhar perdido, fugindo, com ombros caídos, né? O cérebro de quem ouve vai captar o quê? Insegurança. Não vai captar a verdade, não vai captar a segurança. Então, a sua mensagem não entra porque o corpo desmente aquilo que você falou, né? Então, você precisa ter uma comunicação fisiológica ali, não verbal, tão poderosa quanto a sua mensagem. Por quê? Eu posso estar falando aqui algo. Gente, olha, tenho certeza, a comunicação, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa, ela faz a gente aprender muito. É diferente de eu falar, gente, a comunicação é extremamente poderosa. Ela é muito poderosa. Ela tem um poder de transformar a vida das pessoas. Olha a diferença da entonação, do jeito, da voz, né? Da minha convicção naquilo que eu tô falando. Então a gente tem que ter convicção naquilo que a gente fala. E a convicção vem dessa, né? A gente demonstra isso por meio da entonação. Então eu vim trazer para você aqui 3 técnicas práticas que você pode aplicar ainda hoje na sua comunicação, para você se comunicar melhor, para você melhorar a sua forma de lidar com as pessoas, no seu trabalho, enfim. Primeiro, entonação. Você tem que variar o ritmo, não dá para você falar o tempo inteiro assim, super animada. Você tem que alternar entre um momento de você falar algo mais tranquilo, você ficar calada, dar uma pausa para a pessoa refletir, entre você olhar, falar com uma energia mais forte em determinadas palavras e mais leve em outras. Então, a entonação ela é essencial para que você consiga conectar e consiga fazer essa variação, né, com as pessoas. A entonação é muito importante. Então, muitas vezes você vai pegar uma pessoa que tem um conhecimento técnico enorme, mas ela não sabe passar esse conhecimento com a energia certa, com a entonação certa, e aí vai prejudicar, né? Muitas pessoas não vão se conectar com você por causa disso, tá?
Postura corporal, como eu falei amplamente aqui, né? A gente tem que ter uma postura corporal, ombros abertos, o queixo neutro. Você tem que buscar estar conectado com os olhos nas pessoas na hora de falar. É muito bom você estar conversando com a pessoa que olha nos seus olhos, que conversa olhando nos olhos, que escuta olhando nos olhos. Então é muito importante essa postura corporal firme, né? Porque isso comunica segurança. Isso mostra que você tá ali com a pessoa, que você é uma pessoa confiável. Então a sua postura corporal ela tem que ser de quem tá ali aberto, pronto para ouvir, para receber, para falar. Isso diz muito sobre as suas emoções e transmite muita confiança. Outro ponto são frases com peso. Quase trava aqui. Frases com peso, né? Quando eu aprendi isso, tudo mudou. Quando Deus trouxe isso para minha vida, tudo mudou. Trazer coisas que realmente mostrem impacto, né? Então, usar termos que gerem impacto faz muita diferença. Falar de transformação, de crescimento, tem palavras que ancoram poder. Então, a gente precisa utilizar elas também, é uma técnica poderosa. E a frase que você vai escolher para começar uma palavra ou que você vai falar com outro tem que gerar impacto, né? Então, busque, às vezes, perguntas retóricas que as pessoas vão ali, né, pensar, ou afirmações disruptivas, coisas que são contraintuitivas, né, que fogem do senso comum. Isso também ajuda muito a pessoa se conectar e olhar, poxa, deixa eu pensar mais sobre isso, né? Então, são estratégias muito importantes, principalmente nos primeiros segundos, ela funciona muito bem. E aí, o que eu quero dizer para você, para a gente finalizar o nosso podcast? A conexão com identidade, né, e com missão, ela vem de você não se preocupar em falar só o que agrada as pessoas, mas você realmente falar verdades que libertam. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo, eu já aprendi muito isso, eu sei que nem todo mundo vai gostar da minha mensagem, mas eu tenho uma certeza, eu vim trazer coisas que para mim são verdades, fazem parte do meu repertório, da minha vida, eu acredito, eu vivo isso e eu compartilho aquilo que eu sei que transforma a vida das pessoas. Eu não tô aqui para falar teoria, sabe? Porque tal coisa funciona. Não, eu vim aqui falar da minha vida, né? Eu sempre trago histórias, coisas reais da minha vida, dos meus clientes, dos meus mentorados, no meu negócio. Se você parar para pensar, quantas coisas no nosso repertório de aprendizado são as mais valiosas, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu trago para vocês a verdade do meu coração e é o que você vai carregar de verdade, levar para as pessoas que vai gerar impacto na vida delas, né? E quando a sua comunicação nasce da sua identidade, o mundo não precisa te aceitar, né, na verdade. Quando nasce da sua identidade, o mundo não precisa te aceitar, você não precisa ser aceita por ninguém. Você realmente sabe quem você é e para que você veio, e isso facilita muito a sua mensagem, né? E você falar da sua mensagem. Então, o outro para ouvir quando você carrega a verdade do teu coração que vem da tua identidade, que vem de quem você é. Teve um tempo na minha vida que eu olhava uma coach, uma pessoa que eu admirava, e eu ficava tentando falar como ela, de alguma forma. E eu vi que eu tava simplesmente me perdendo, eu tava deixando o meu ouro escondido, porque eu não tava sendo eu. O nosso poder está em ser a gente, em ser quem a gente é, né? Então, a autoridade da sua fala, ela vai vir da sua verdade. E ela não vai vir só também do seu timbre, ou, sei lá, do jeito, mas ela vem da sua voz mesmo, ela vem de você acreditar. Bota uma coisa na sua cabeça, tudo aquilo que você acredita de maneira forte, intensa, isso, você vai falar com verdade, você vai falar com ousadia, você vai falar com garra. Você precisa de verdade, você precisa de missão clara, você precisa pegar suas crenças, pegar aquilo que você sabe que transforma a vida das pessoas e abrir a tua boca e falar. Vai ter gente que não vai concordar, mas não interessa, não é para elas que você fala. Entende? Então não mata a tua mensagem, não mata o teu propósito, a tua missão por medo dos outros. Tem vários podcasts aqui sobre a gente não ter medo de ser a gente para ser respeitado, a gente se comunicar com ousadia, a gente ter confiança. Então eu quero te ajudar nisso. Em todo episódio você vai sempre receber pílulas disso, porque você vai destravar, nem que seja na marra. Você vai falar sua mensagem, vai carregar poder dentro de você, acionar o seu poder, mas na verdade você já carrega, né? E aí vamos lá, vamos partir para as nossas perguntas provocativas? Vou te fazer 3 perguntas para te provocar, tá? Primeira, você comunica o que realmente carrega ou ainda edita para ser aceita?
Primeira pergunta. Pensa aí. Segunda, sua postura sustenta o peso da mensagem que Deus te confiou? Você está com a postura de quem realmente tem uma mensagem poderosa para levar? Sinceramente. Terceira, que história você tem evitado contar, mas que pode ser a sua ferramenta mais poderosa de conexão com as pessoas? Com medo de parecer fraca ou com medo do que as pessoas vão achar? A sua história é o seu maior poder. Se faça essa pergunta aí. Se você não refletiu o suficiente, dá um pause e volta aí e reflete nessas perguntas que eu acabei de fazer. Anota, porque isso é poderoso. E vamos lá para nosso aprendizado na marra. Eu aprendi que quando minha entonação se alinhou com a minha essência, minha mensagem virou ponte de transformação. Eu quero te dizer que se Deus te deu uma voz, não foi para ela ser neutra. Foi para ela ser um farol na vida das pessoas. E se esse episódio fez sentido para você, se ativou em você o desejo de se posicionar de verdade na sua vida, compartilha com aquela pessoa que você sabe que carrega uma mensagem poderosa e não tem tido coragem de falar ela para o mundo, de botar ela no mundo. Eu tenho certeza que você não está aqui nesse podcast por acaso. E eu quero te trazer as nossas 4 frases de impacto finais de sempre do nosso podcast. A primeira é: você não precisa gritar, mas precisa parar de se calar. Sua voz é uma arma. Eu gosto de usar uma ferramenta, né? De falar de uma ferramenta. Vamos trocar? Sua voz é uma ferramenta poderosa. A pergunta é: você está usando ou escondendo? Quem tem presença não fala muito, fala com peso, fala com convicção, com coragem. E a última, porque eu falei de Paulo, né? Paulo quase converteu um rei só contando a sua história. Isso é comunicação com propósito. Lembra da história de Paulo? Eu já falei de Paulo algumas vezes, né, em alguns episódios, mas ele é um cara fenomenal, fantástica a história de Paulo. Eu quero que você saia desse episódio com o coração com um desejo ardente de levar sua mensagem para o mundo. De se encher daquilo que Deus te capacitou para fazer. E se você ainda não se sente capacitado o suficiente, eu quero te encorajar e dizer que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E Ele sabe dos nossos corações. Então, se você tem um coração de quem quer transformar vidas, de quem quer levar a tua mensagem, de quem quer impactar pessoas, crescer nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, eu quero que você olhe para você, para sua vida, para a mensagem que Deus colocou. Pare de enterrar teu talento. Para de esconder tudo aquilo que você tem para levar para o mundo, impactar pessoas e crescer abundantemente na sua vida. Se coloca com Deus. Pede para Ele te capacitar. Aquilo que você não acha que é capaz, Deus pode te capacitar. Muitas coisas eu achei que eu não era capaz e ainda acho. Mas quem me capacita é o Senhor. Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Decida ser quem escolheu fazer a vontade de Deus, crescer, prosperar, abundar e impactar a geração, o mundo, com a sua mensagem. Tem tanta gente levando mensagens horríveis para o mundo. Propagando porcaria, música bosta, desculpa a palavra, mas assim, músicas horríveis, mensagens horríveis. Leva o teu coração para Deus e pede para Ele te orientar. Se coloca como instrumento, levanta a tua cabeça, leva a tua mensagem com coragem, com garra, impacta o mundo, sai da plateia e vai pro palco da vida, porque é isso que você merece. Eu acredito muito que Deus tem um propósito para muitos líderes, muitas pessoas que estão indo escondidas. Ele tem lideranças para levantar e eu sei que você é uma delas. Se você está me ouvindo aqui, é porque você é uma delas. Então, um grande beijo, te espero no próximo episódio e vamos para cima. Um beijão, tchau, tchau.